Olá pessoal, eu sou o Cristiano da Infocel JK e para abrir esse módulo de aparelhos que não liga, eu gostaria de fazer algumas explicações e estou com um reparo aqui para executar. Um aparelho que não liga, você tem que seguir um protocolo para investigar. Esse aqui é um G9 Play, tá? G9 Play, ele não está ligando, ele vai a um consumo de 100 e pouquinho e zero. Quando eu vou analisar qualquer aparelho que não liga, eu tenho que ficar atento ao consumo. Por isso que é importante vocês sempre verificar as aulas de fonte de alimentação, porque eu sempre pego algum caso de consumo alterado e vou mostrando para você entender quando o aparelho não liga, qual pode ser a falha, levando em consideração o tipo de consumo. Então vamos lá. Um aparelho que não liga, qual seria o protocolo inicial? Perguntar ao seu cliente como esse aparelho parou. Esse aqui, o rapaz não soube falar, já é o cliente dele que passou para ele, que passou para mim, então ninguém sabe falar. Segundo passo, já que eu não sei o que aconteceu, eu vou fazer uma boa inspeção visual no aparelho. Eu vou em busca de oxidações, porque se tiver oxidação, o aparelho ele pode bloquear o seu arranque. Se tiver um resistor das malhas de I2C, esses resistores ficam juntos, são de malhas de comunicação de I2C, será o clock, será o data. Eles ficam pretinhos na sua armadura e a solda fica podre, então não tem uma boa comunicação. Acaba que não tem uma boa frequência, tá? Não tem um bom dado trafegando. E também causa falhas de não ligar o aparelho. Oxidação é uma das principais causas. Agora, uma outra causa que é bem comum, queda. Quando é queda, o aparelho também pode não ligar, porque a queda pode ter danificado a memória, a solda da memória, a solda da CPU, ou até mesmo pode causar um curto-circuito. Então, quando é um aparelho que não liga, você tem que estar entendendo o que aconteceu com o aparelho e seguir esses passos. Verificar se não é oxidação. Se for oxidação, fazer todas as limpezas possíveis. Verificar se não foi queda. Se foi queda, pode ter sido uma falta de comunicação ou até um curto-circuito. Verificar se não há curto-circuito em volta de PMIC, que é um dos principais componentes para arrancar o aparelho, em volta de processador, em volta de memória, levando em consideração que vai ter malhas de baixa resistência. Então, você se atente a essas malhas. Geralmente ela dá consumo, dá valor em condição reversa entre 0.8, 0.15, 0.20, tá? Dá um valor em condição reversa ali baixo, mas não é curto-circuito. Então você tem que levar em consideração o tipo de falha. Nesse caso aqui, ó, qual é a falha que eu estou suspeitando? Vamos ver o consumo dele primeiro. Vamos ver o consumo dele. Porque se você tem um aparelho que não liga, você tem que estar sabendo o tipo de comportamento. Esse aqui não liga, deixa eu ver. Já soldei, já fiz alguns testes. Soldar aqui um fino negativo. O positivo, eu vou apenas conectar a minha ponta de prova na positiva, tá? Aqui no test point. E vou apertar o power. Vou colocar o positivo que eu tenho, tá? Uma ponta de prova positiva que eu tenho aqui. E vou pressionar o power que é aqui. Então vou lá, conecto lá. Deixa eu ver qual que é. É este aqui. E aqui eu aperto power. Qual é o consumo que esse aparelho me dá? Aqui em cima, tá? Aí perto do power mesmo, tá? Aí, ó, perto do power. Qual é o consumo que ele vai me dar? 120, 0, 94, 0. Aí, ó, fica nesse valor. Não liga, tá? Fica nesse valor. Deixa eu ver aqui de novo. Aí, não tá ligando. O que você pode fazer nessa situação? Como nós já verificamos o visual, ele não tem curto-circuito, aliás, não tem oxidação. Já verifiquei curto-circuito aonde deu para verificar. Pelo lado de fora, não achei nada. E é um consumo que está nessa faixa de 100, de 70, 120, 80, 110 e zero. Ou trava, tá? Dependendo do aparelho. Eu já posso imaginar que passou desse valor, PMIC está trabalhando, CPU está trabalhando.
Agora, pode ser uma falta de comunicação da memória com a CPU, sendo rompimento na memória, ou pode ser a própria CPU com uma malha de comunicação que vai para a memória e embaixo da CPU não tem essa comunicação. Quando está com esse valor, primeiro passo, já que você não tem uma outra coisa a ser feita, é fazer um rebalhe da memória, tá? Se continuar do mesmo jeito, deveria se fazer o rebalhe na CPU, nesse consumo. Agora, se você tem um consumo baixinho, por exemplo, bateu lá 10 e zerou, 20 e zerou, aí pode ser o PMIC, ou pode ser a CPU. Aí nesse caso você tem que investigar em volta do PMIC para descartar curto-circuito, ou pode ser o PMIC com solda fria, ou a CPU com solda fria. Nesses arranques vai estar sempre envolvendo isso. PMIC, processador, memória ou curto-circuito que não está deixando o PMIC startar, não está deixando alimentar processador e nem memória. Então vamos lá. É uma falha complicada, eu sei, tá? Mas não tenho muito o que fazer. Então vamos lá, nesse caso aqui, ó, como está com esse valor de 100 e pouquinho zerando, o que eu faço? Eu dou um calor aqui na memória. Eu, como já domino a minha estação, eu uso aqui uns 400 graus e esquento mais ou menos por 7 segundos a memória. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 400 graus e ar no 50, com a minha estação, tá, pessoal? Pode ser que a estação de vocês seja uma outra calibragem. Esperar esfriar um pouquinho. E agora eu vou tentar ligar o aparelho. Se ligar o aparelho, eu já sei que é solda fria na memória. Se não ligar, eu também vou para a memória, porque a memória, como tem resina, às vezes não se solda. Às vezes ela dá mais uma dilatada e levanta ainda mais, tá? Então vamos lá, vamos ver se tem algum consumo inicial, não tem nenhum. Já verificamos isso. Vamos pressionar aqui o power. Aí, já ligou o aparelho. Olha, já ligou. 500 aí, 600, 700. Opa, fechei um curso sem querer aqui. Fechei um curso sem querer aqui na placa. Deixa eu ficar de olho aqui, ó, e vou apertar o power. Porque aqui eu acabo não enxergando o contato ali. Zerou de novo. Tá zerando de novo. Agora ligou. Viu como tá quente? Já tá startando, mas é porque tá quente. Viu? Deu uma zerada e startou, porque ainda tá quente. Então nessa situação eu já sei que essa memória tá com solda fria. E se não ligasse, se não acontecesse nada, aí eu faria a mesma coisa que eu falei. Tiraria essa memória e faria a solda dela novamente. Então vamos lá, vamos fazer isso então. Vamos remover ela e vamos ressoldar. É o que dá para fazer. Então um aparelho que não liga tem muito disso, tá? De você tá sempre estudando o comportamento dele. Agora, como tem um processador do lado, em algumas situações você vai ter que fazer também um processador, porque dilata a solda do processador. Então vamos lá, tirar a resina, 230 graus e ar no 50, ar na metade, vamos dizer assim. Vamos tirar bastante essa resina aqui, ó, do meio dos dois, para que possa respirar bem aqui a CPU também. Então, temos que ter essa ciência, tá, de fazer essas investigações iniciais. Esse aqui já tinha investigado antes, tá, para trazer para vocês uma explicação mais rápida. Por isso que tinha aquele fio, aquela marca de solda, naquela blindagem. E ele funciona e depois para, funciona e para. Então aqui eu já sei que realmente é essa falha. Por 2 vezes aconteceu a mesma coisa. Processador, eu tiro também a resina para que ele consiga respirar um pouco mais e não venha se dilatar com a temperatura que nós vamos dar em cima da memória.
Então vamos lá. Como que se vai remover essa memória? Você remove ela, ó, pode remover fazendo uma alavanca, tá? Ou por aqui é ruim, ó, porque essa parte, ela é macia, ela acaba descendo, ó. Desse lado de cá, ele é mais resistente. Mas se eu precisar, eu venho para cá também. Calor para fora, eu vou usar 400 graus, vou usar o ar. Aqui eu gosto de pegar com uma ferramenta que seja mais inteiriça, tá? Eu gosto de pegar, deixa eu dar uma limpeza nessa. Gosto de pegar uma que eu consiga espatular ele por inteiro, ó. Vou usar 400 graus, ar no 50, colocar um pouco de fluxo. O fluxo ajuda a concentrar calor. Aquece um pouco a placa, tá? Para poder equilibrar ela termicamente e não dar nenhuma bolha. Depois que você aquecer a placa, dá só um calor assim rodando na placa, tá? Depois que ela estiver aquecida, concentra calor para fora e vamos aquecer, ó, aqui no centro, que é onde está a solda. A partir dos 10 segundos eu vou começar a fazer o que? Uma leve pressão. Eu posso levantar com essa ferramenta ou eu posso vir com essa aqui também, ó, e fazer isso, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu começo, ó, a ensaiar aqui, ó, para levantar, ó. Viu? Saiu. Com a ferramenta mais larga, você não enverga a memória. O processador, às vezes, não é tão fácil fazer isso, mas com a memória é mais fácil, tá? Com a memória é muito mais fácil. Então vamos lá. 230 graus novamente. Tirar essa resina que ficou aqui por baixo. Até que não ficou muita não, tá? Ficou bem pouquinha. Essa vai sair no ferro de solda. Sempre passe solda nova para poder limpar a região e trocar a solda de fábrica. É muito importante isso. Trocou a solda, uma limpeza. E depois da limpeza, a gente vai ver o que ficou de sujeira para limpar novamente. Ainda vai ficar uns vestígios. Eu gosto de utilizar uma vassourinha de fibra, tá? Essa vassourinha é uma fibra ótica. Eu gosto de utilizar ela, mas você pode limpar também aqui com calor e esfregando, tá? Com uma ferramentazinha fina para poder remover. Mas a fibra ela tira de boa. Estou utilizando 230 graus, tá, pessoal? Essa fibra você encontra em pipa, cabo de fibra ótica, de instalação de internet, tá? Isso aí não é difícil de encontrar não. Eu gosto dessa fibra bastante porque ela deixa a solda bem lixadinha, ela tira a resina e deixa todo nivelado. E o cinzento que está na solda, ela tira também. Tá aí, ó. Ele cinza, tá, que fica, ela consegue tirar. Vamos soltar essa placa para não ficar aqui se machucando.
Agora, para tirar a solda da memória que tem resina, vamos utilizar 330 graus, tá pessoal? Vá anotando aí as temperaturas e façam sempre teste com menos temperatura para ver se a tua estação vai acompanhar o que eu faço. E se não acompanhar, você vai aumentando um pouquinho até chegar ao ponto exato. 330 graus, vamos aquecer aqui tudo de uma única vez. Aquecer resina, aquecer solda e remover todos de uma única vez. Vou pegar aqui uma ferramenta, eu gosto de utilizar essa espátula para raspar. (330 a 50 de ar). Quando entrar em fusão a solda, vamos limpar. Ó, tem muita resina. Espera entrar em fusão, tá, galera? Quando entrar em fusão, aí você vai cortar solda e resina ao mesmo tempo e vai acompanhando com a ferramenta até remover o final, porque o calor, se ele ficar para baixo, pode ser que ele só esquente a parte de baixo. Então você esquenta embaixo e vai subindo com a estação e vai acompanhando esse processo até o final. Vamos com ferro de solda, um pouquinho de solda em pasta na pontinha do ferro, faz aquela bolinha e passe para tirar aquela sujeira que fica de resina, aquele cinzento. Vamos limpar. No chip, tá? Se você quiser utilizar o bastão, pode até utilizar, mas tome cuidado, porque o chip ele é mais sensível. Se você passar com força, ele arranha. Então eu vou passando de leve, só para poder lixar essa resina que ficou, ele fica todo por igual, tá? Não vou forçar, vou só passar para tirar o excesso de resina. Então vou com a mão bem leve e claro, dá um pouquinho de calor, né, para poder tirar. Só que eu estou fazendo o seguinte, eu estou tirando aqui do lado, agora eu vou virar ele nessa posição e um pouquinho de calor. Vou colocar aqui 230 graus novamente, que é o calor que remove a resina com facilidade, e com essa temperatura fica mais fácil de passar aqui a vassourinha. Só que eu estou passando bem sutil, bem suave, porque eu sei que se eu vacilar, eu posso arranhar um chip, posso danificar alguma coisa. Então aqui eu vou dosando a força e vou percebendo aqui, tá? A hora que tá em exagero. Aí. Porque ele sujo não demonstra tá danificando, mas depois que você limpa, dá pra ver que ele arranha. Ó, como é que ele arranha. O bastão arranha muito aqui a memória. Então vamos lá, vamos utilizar uma base magnética.
Vamos buscar um stencil para ele. Esse kit de stencil, pessoal, eu comprei no AliExpress, tá? É um stencil uma base não universal. Ela tem os módulos correspondentes a cada circuito. Ela me custou quase R$300. Da R-Life. Olha essa marquinha aqui, ó, R-Life. Esse aqui eu já achei aqui. Então vamos lá. A posição dele é o seguinte, tá? Sempre com essa escrita aqui para baixo, ó. A escrita fica para baixo. Aí, ó, encaixa certinho. Dessa maneira, você consegue ter isso aqui, ó. A basezinha da R-Life, tá? Você vai achar com facilidade no AliExpress. O que eu aconselho é comprar separado. Compra o kit de stencil e a base, que aí você não vai ter uma taxa muito alta. Não fica muito caro, porque a taxa agora está dobrando o valor quando é muito caro. E vai vir um kitzinho de stencil na caixinha, com vários stencils. Todo ele com o seu formato, tá? Tem 35 unidades. Links fica difícil de deixar, porque link some toda hora. Então você vai pelo formato e busca lá, tá? No AliExpress. No Brasil você encontra? Dificilmente, porque trabalhar com microsoldagem, né? Todo mundo que trabalha, né? Então quem trabalha sabe comprar, sabe buscar. Eu estou utilizando, pessoal, uma solda Mechanic, tá? Mais uma vez mostrar aqui, ó. Eu gosto muito dessa solda aqui também, ó. Mechanic MS83, 183 graus. É bom secar, porque ela é um pouco molhadinha, tá? Então você vai passar ela seca aqui no nosso stencil, tá? Nunca molhada, sempre assim, sequinha. E como que seca? Coloca num paninho e faça uma pressão até o paninho absorver no guardanapo. Eu prefiro aqueles paninhos de limpar a tela, de limpar frontal, para colar vidro ou colocar película. Prefiro esse paninho, porque ele não tem nenhuma sujeira. O papel fica soltando fiapinhos. Calor 400 graus, ar no 30. Mas é bom segurar com a pinça também, tá? Mesmo sendo universal, porque o stencil ele pode dilatar. Nesse caso aqui eu não vou refazer as soldas, porque eu já vi que ficou legal. Eu já vi que ficaram boas. Então com a base, ó, fica muito legal e bem rápido. Você não vai ter trabalho. Acabou de utilizar o stencil, guarde para não perder. Adicione um pouco mais de fluxo. Agora um calor para finalizar. Mesma temperatura, 400 graus, mesma vazão de ar. Agora vamos finalizar, modelar, deixar tudo uniforme. E tá aí, ó, tudo bem certinho. Agora é só remover. Eu sempre pego uma outra ferramenta, puxo isso para cá e levanto, porque se esfriar ele cola, tá? Ele cola aqui na base. Então vamos lá, guarda a base. Vamos pegar a placa. Fluxo, não precisa botar fluxo com uma grande quantidade, tá? Só uma quantidade que vai preencher aqui a solda. Só isso aqui já está suficiente, ó. Porque ele não vai pegar no meio, onde está só o acrílico. Então só adiciona fluxo na solda. E já tem um pouco de fluxo também no seio, então não há necessidade de colocar tanto fluxo. Olha sempre o seio para ver
para certificar que não tem nenhuma sujeira. Ó, quando você encosta a mão, encosta qualquer coisa, acaba colando uma sujeira nele, acaba caindo, tá? Então é sempre bom conferir, porque pode ficar uma sujeira e atrapalhar o seu serviço. Esse aqui não tem como errar a posição. Temos os esquadros. Na posição aí, ó, certinha. E agora é só finalizar a soldagem. Aí, certinho. Vou utilizar os mesmos 400 graus com ar no 30, primeiramente para colar ele aqui na placa, tá? Depois eu boto 400 graus e ar no 50. Eu não quero que ele se mexa muito, porque o chip pode se mover com o ar que bate embaixo dele. Então eu dou um ar sempre um pouco inferior ao ar da finalização, para primeiro colar esse chip. E o calor aqui no meio dele, tá? Porque aqui nas pontas não tem nada a ser soldado. Viu que ele já deu uma movimentada? Olha, já deu uma movimentada. Então eu já sei que ele ficou preso. Agora um pouco de ar mais forte, que é 50 de ar. 400 graus e ar no 50. Não precisa colocar mais fluxo, já tem fluxo embaixo. Você não vai ver o fluxo saindo porque o fluxo ficou no centro do circuito. É que mais ou menos uns 10 segundos, tá? Você vai aquecendo até você certificar que está com solda em fusão. Aí já tem uns 7, 8, 9, 10. Não esquenta muito não. Coisa que acontece, ó, é de sair solda debaixo do processador. Se essa solda for debaixo do processador, esse processador dilatou. Eu vou ter que tirar e fazer também, tá? Ó, só uma bolinha de solda aqui. Será que ela saiu ou será que foi na limpeza? Isso pode acontecer, tá, galera? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é limpar aqui e tentar ligar. Se não ligar, vamos ter que fazer também a CPU, que infelizmente é um circuito do lado do outro, é resinado e às vezes o calor acaba nos trazendo essa reação aí na sequência, né? Você faz uma coisa e acaba prejudicando outra. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Por isso que é importante saber soldar. Eu vou colocar aqui na placa já vou testar aqui na placa, no aparelho. Se não funcionar, tira o processador e faz o processador. Porque agora eu fiquei na dúvida se aquela bolinha saiu do processador ou se aquela bolinha foi na limpeza que caiu para ali, né? Então, primeiro, vamos ver o consumo na fonte. Eu vou ligar na fonte de alimentação, vou ver o consumo dele para ver se tem alguma coisa errada, tá? Se tem alguma coisa alterada. O consumo antes do power não tem nenhum. Apertar o power. Vamos apertar o power. Vamos verificar o consumo após o power. Tá ligando. Tá ligando. Então vamos lá. Tá ligando. Vamos ver se tem carga na bateria. E aí, tá aí, ó, o aparelho funcionando. Então aquela bolinha que saiu pode ter sido sujeira que caiu para ali, tá? Então é sempre bom ficar atento. Ou pode ser de alguma região que possivelmente não venha a funcionar. Aí nos testes eu vou fazer o que? Vou localizar caso tenha alguma falha, da onde sai essa comunicação, para ver se tem relação com aquela parte do aparelho. Eu acredito que não, deve ter sido sujeira que rolou para ali na limpeza. Mas ficou aí, pessoal, mais um reparo aí, ó, tá até formatado o aparelho. Ó, voltou formatado, agora eu não sei se foi quando formataram que aqueceu demais e parou. Isso acontece bastante, tá? O pessoal vai formatar um aparelho por algum motivo e o aparelho acaba aquecendo demais na formatação e dá essa solda fria. Pode ter acontecido isso também com o aparelho. Deixa eu ver se aqui tem alguma opção de... Eu acredito que... tem a conta, tá?
que tem a conta do cliente aqui, porque não pediu para pular a opção. Vamos verificar aqui. Se pedir para pular, a gente avança e configura ele. Senão, o serviço está realizado com sucesso e com as bases que eu falei para vocês de investigação, tá? Eu fui sempre seguindo que o protocolo. Um protocolo que eu fui de início e estava tudo correto, eu parti para outro. Ou seja, se não tinha oxidação, se não tinha nada faltando, não tinha consumo alterado na fonte, estava indo só até um certo valor zerando, comecei a entender um pouco da falha e suspeitei da memória. Fizemos um reflow rapidamente para verificar se mudaria o comportamento. Mudou, o aparelho começou a ligar, parou, ligou de novo. Vocês viram, tem hora que ele foi e zerou, ligou. E dessa maneira que eu consigo estar consertando alguns aparelhos que não ligam, tá? Se tiver tudo ok, não tiver nenhum curto-circuito, não for oxidação, o que você pode fazer é um rebalho no processador e memória primeiramente, processador. Se não der certo aí, talvez somente reprogramando a memória, trocando ela, mas aí só para quem já trabalha com software avançado e programação de memória. Pessoal, vai ficar aí nessa sincronização aí, tá? Opa, que apareceu, não copiar. Vamos ver se vai aparecer alguma opção de pular para frente. Claro, tá sem as peças, aí eu não vou testar nada agora, mas estou aqui com o intuito só de mostrar para vocês como é o reparo, tá? Aqui, ó, pediu a conta, então o cliente ele vai colocar a senha dele aí e ele configura. Então, valeu pessoal, muito obrigado, tchau, tchau.